Boa tarde pessoal, boa tarde galera do nono ano. Eu sou o professor George e vamos dar início à nossa sexta aula do nosso reforço. Hoje nós iremos falar sobre pronome relativo e orações adjetivas, fechando assim o ciclo da subordinação, tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, vamos entender o conceito do que vem ser o pronome relativo. Então vamos conceituar o pronome relativo. Bom, pronome relativo é aquele que liga duas orações, substituindo na segunda oração o termo antecedente. Isto é um termo já expresso na primeira oração. Então vamos ver isso aqui na prática, gente. Olha só, a matéria é difícil. Nós vamos estudar essa matéria. Lógico que nós temos aqui dois períodos simples. Um primeiro aqui é simples e logicamente o segundo é simples também. Mas aqui nós temos agora a seguinte situação. A matéria que vamos estudar é difícil. Note que nessa segunda oração, que ela está introduzida aqui no meio da primeira, tá? Esse que ele substituiu a palavra matéria. Olha só, não é isso? Esse que aqui, ele é relativo à matéria. Ele está substituindo na segunda oração, que vamos estudar, a palavra matéria, evitando assim também a repetição não necessária da palavra matéria. Então note também, além disso, além dessa substituição, observe que ele se refere ao termo antecessor. O que é esse termo antecessor? É o termo que veio antes, né? Veio antes dele, que vem antes dele. Então olha só, cadê novamente o cursor? Observe que esse que ele é relativo à palavra antecessora aqui, matéria. Por isso que ele é pronome relativo. Então, o pronome ele vai substituir o nome na segunda oração, esse termo antecessor a ele, e vai ter relação, e vai manter uma relação, ele vai se relacionar, ele vai se referir, tá? Ele é relativo a essa palavra. Bom, então a matéria que vamos estudar é difícil. Então, note que o que faz menção, o que está relacionado à palavra matéria. Simples assim, né, pessoal? Vamos continuar. Vamos observar esse outro exemplo. Olha, moro na casa. A casa é antiga. Então, logicamente, a gente não vai se pronunciar ou vai usar essa expressão, né? Normalmente nós usamos moro na casa tal, a casa é antiga. Muito difícil acontecer esse uso. O uso mais usual, digamos, o mais comum, me perdoem aí, é a casa em que moro, a casa onde moro é antiga. Pronto, simples assim. Agora, o que aconteceu aqui? A casa em que moro ou onde moro, não é isso? O que houve aqui, pessoal? Observe que essa expressão em que moro ou onde se refere à casa, é relativo à casa. E note também que na segunda oração, onde moro, o onde ou em que moro, né? Por que eu coloquei isso? Depois a gente vai entender lá na frente, tá bom? Certo, pessoal? Então, onde moro está substituindo a palavra antecessora, a palavra que, olha, dessa outra oração, que a casa é antiga. Então, basicamente isso. Desculpe. A oração, as duas orações vão se unir através do que. Então, o que vai introduzir, vai unir uma oração à outra, e sempre fazendo a relação aqui, se relacionando, tendo relação, sendo relativo à palavra antecessora, né? Eu falei o que, mas pode ser qualquer outro pronome relativo. No caso aqui, o onde também é relativo. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Pronome relativo. Nem todo mundo que voa precisa dormir em posição desconfortável. Aqui eu peguei do anúncio de uma propaganda de uma companhia aérea, onde tinha um morceguinho lá de cabeça para baixo, né? Tal, uma posição não muito confortável. Então essa questãozinha aqui interessante. Estou falando isso só para contextualizar essa frase, tá bom, pessoal? Então foi retirado aqui de um anúncio de uma companhia aérea. Então nem todo mundo que voa precisa dormir em posição desconfortável. Muito bem. Bom, aqui note o seguinte, a primeira oração e aqui continua a outra oração. A segunda oração é que voa, né? Tá bom, pessoal? Agora observe esse que. Vamos observar que é uma questão lógica mesmo. A gente vai perceber claramente qual é a palavra que está sendo relativa. Que o que é relativo, que o que se refere, que o que faz uma menção. Vamos observar.
Todo mundo que voa. Que voa, observe que está se relacionando, está se referindo à expressão todo mundo. Então aqui o que é relativo a todo mundo. Tá certo? Ou seja, todo mundo voa. Note que na segunda oração aqui, que eu destaquei em vermelho, tá? Esse que está substituindo a expressão todo mundo. Então ele é pronome porque está substituindo nomes, tá? E ele é relativo porque ele é relativo à palavra antecessora a ele. Viu como é fácil? Então vamos observar aqui e justamente que esqueci de colocar a nossa setinha maravilhosa ali. Opa! Bom, vamos entender por que os dias da semana recebem o nome de feira, tá bom, pessoal? Eu coloquei esse texto aqui, é realmente um texto interessante, achei muito interessante, eu quis compartilhar dessas informações. Em seguida, nós iremos extrair alguns exemplos do texto sobre o pronome relativo, para a gente mostrar para vocês a importância do pronome relativo dentro do texto, tá bom? Então, por que os dias da semana acabam com feira? No cristianismo, o dia do sol, solis dias, foi substituído por Dominica, dia do Senhor, e Sartune dias, dia do Saturno, por Sabatum, derivado do hebraico Sabá, dia do descanso, consagrado pelo Velho Testamento. Os outros dias eram dedicados à Lua, que é a segunda-feira, Marte, terça, Mercúrio, quarta, Júpiter, quinta e Vênus, sexta. O termo feira surgiu em Portugal porque na semana de Páscoa todos os dias eram feriados, férias ou feiras. E além disso, os mercados funcionavam ao ar livre. Com o tempo, a igreja baniu das liturgias os nomes pagãos dos dias, oficializando as feiras. O domingo, que seria a primeira feira, conservou o mesmo nome por ser dedicado a Deus, fazendo a contagem iniciar-se na segunda-feira, a segunda-feira. O sábado também foi mantido em respeito à antiga tradição hebraica. Apesar da oposição da igreja às designações pagãs, sobreviveram em todo o mundo cristão, menos no que viria a ser Portugal, graças ao apostolado de São Martinho de Braga, século VI, que combatia o costume de dar nomes de demônios aos dias que Deus criou. Então, olha só, muito interessante esse texto. Por que no nosso calendário tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, domingo, não é isso? Então, justamente isso. É interessante também, pessoal, notar que os dias eram nomeados, eram dados, prestavam homenagem aos deuses, não é isso? Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, são deuses pagãos, tá certo, pessoal? São deuses aí do Império Romano. Então, nesse caso é o seguinte, eram homenageados um dia para cada deus aí em relação a isso. E o que é interessante observar também que em Portugal foi abolido isso. Por quê? Porque, segundo a Igreja Católica, no caso, esses daí eram demônios, porque eram deuses pagãos. Ou seja, deuses aí que vocês já viram, né, estudando história, filosofia e tudo mais. É interessante, coloquei realmente como um fator interessante, um fator de conhecimento mesmo, de por que existe, né, as feiras, né, segunda-feira, justamente devido a essas questões que nós acabamos de mostrar para vocês. Bom, então vamos prosseguir aqui, pessoal. Bom, pronome relativo. Eu extraí do texto esse exemplo aqui, olha só. O domingo, que seria a primeira-feira, conservou o mesmo nome por ser dedicado a Deus. Então observe aqui, pessoal, que nós temos, olha só, que seria a primeira-feira. Observe que esse que ele faz relação, ele faz referência, tá, ao domingo, né? No caso, a palavra domingo, ao domingo que ó, note que fica evidentemente claro que esse que ele substituiu a palavra domingo na segunda oração. Tá, pessoal? Simples assim. Então ele é relativo a domingo, pronome relativo. É aquele pronome que liga uma oração a outra, tá certo? Substituindo um termo antecessor a ele. Então, nesse caso, qual é o termo antecessor? É justamente a palavra domingo. Então, domingo que seria a primeira-feira, conservou o mesmo nome e assim por diante.
tá? Então observe que o que se refere é relativo a domingo, tá bom? Então vamos lá. E quais são os pronomes relativos afinal? Então os pronomes relativos eles são o que é o mais usual, né? O que é mais usado no nosso dia a dia, tá? O quem, o qual ele é flexível, pessoal. O que isso quer dizer? Que ele vai ter plurais, tá certo? Que ele vai ter aí, que ele vai se adequar à palavra que ele está se referindo. Ele vai ter, além do plural, também ele vai concordar em gênero, tá bom? Por isso nós temos o a qual, os quais, as quais, tá bom? Isso vai depender de qual palavra ele se relaciona. Eu gosto de falar o seguinte, que o qual tem uma famíliazinha, tá bom? Ele tem uma família. O qual é o chefe, a qual é a mulher, os quais e as quais são os filhos. Tá? Então, no pronome relativo, o qual ele é casado com a qual, cujo aí tem filhos, os quais e as quais. Tranquilo? É brincadeirinha à parte, mas eu acho que dá para entender melhor assim. E nós temos aqui o onde, né? O onde ele é equivalente a em que. É por isso que eu coloquei lá no início, né, das nossas falas de hoje, em que ou onde. Então, a casa onde moro é antiga, a casa em que moro, tá bom? Então é equivalendo a em que. Quanto, quantas, quantas. Também o quanto ele tem a famíliazinha dele. E o cujo, que o cujo também é um pronome relativo. Propriamente dito, ele só serve para ser relativo mesmo. A única função do cujo aí nesse caso é ser pronome relativo, porque o que tem outras funções, ele pode ser conjunção integrante, tá? Ele pode ser pronome interrogativo e assim por diante. Bom, mas o cujo ele tem uma natureza realmente relativa, tá bom? Ou seja, ele é um pronome relativo puro, digamos assim. Bom, então o cujo também ele é casado com a senhora cuja e tem os seus filhos, que são os cujos e as cujas, tá bom? Então esses pronomes aqui, ó, o cujo, o quanto e o qual, eles têm família, ele tem filho, né? Filhos, melhor dizendo. Mas numa abordagem mais teórica, digamos assim, por quê? Porque eles se flexionam. Então, dependendo da palavra que ele está relacionado, ele vai se adequar, ele vai concordar com essa palavra. Tá? O carro, cujo, o dono, os livros, cujos, né, autores são diferentes e assim por diante. Tá bom? Então vamos prosseguir aqui nessa aula de hoje. Agora, como analisar sintaticamente o pronome relativo, pessoal? Como analisar? É isso que nós iremos ver agora. Bom, observe, excelência, neste envelope há documentos que provam a existência de um esquema de falcatruas, tá bom? Então observe que a primeira oração é essa, tá bom? Até eu coloquei aqui a cor idêntica, tá? Para você observar, ó. Então, excelência, tá? Neste envelope há documentos, aí a outra, que provam essa segunda oração, a existência de um esquema de falcatruas. Então note que o que está introduzindo, está ligando uma oração à outra. Agora vamos observar o seguinte, esse que aqui está se referindo a quem? Então, novamente, falando aqui excelência, nesse envelope há documentos que provam, que, observe que o que aqui, ele faz relação, ele é relativo à palavra documentos, que é a sua palavra antecessora. Tá? Então vamos ver agora aqui no esqueminha aqui abaixo. Bom, há documentos que provam a existência, ó, que, ó, documentos que, né, o que é relativo à palavra documento, que é o seu antecedente. Tá bom? Agora observe o seguinte, na segunda oração, o que substituiu a palavra documentos. Documentos provam a existência. Na segunda oração, a expressão, a palavra documentos, é o sujeito da oração, tá? Dessa segunda oração aqui. Então, nesse caso aqui, lá no nosso período em análise aqui, que está sendo analisado, o que ele exerce a função de sujeito da oração aqui, da segunda oração. Então, como é que você vai saber qual é o papel, qual é a função sintática que o que está exercendo? Você vai repetir a palavra pela qual ele está se relacionando, ou seja, o antecedente do que, tá, pessoal? Como foi aconteceu aqui, ó, há documentos que provam a existência, documentos provam a existência. Então, documentos aqui, os documentos é o sujeito da oração e o que está substituindo aqui eles,
na segunda oração, sendo assim também ele é o sujeito da oração aqui que nós estamos analisando, que é que provam a existência. Pronto. Observando aqui outros exemplos, ou melhor, como os demais tipos de pronomes, o pronome relativo exerce uma função sintática específica na oração de que ele faz parte. Assim, eles podem desempenhar várias funções. Então, a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo do sujeito, do agente da passiva, adjunto adverbial e, por fim, adjunto adnominal. Então, esse que aqui, o pronome relativo, né, não é só o que, mas os pronomes relativos, eles podem exercer a função de sujeito, de objeto direto, indireto, de complemento nominal, predicativo do sujeito e assim por diante. Esses aqui que vocês estão vendo. Então, são todas essas funções que o pronome relativo ele pode exercer na oração. Vamos observar agora alguns exemplos, algumas funções que o pronome relativo exerce. Nós vimos anteriormente que a função de sujeito. Agora vamos notar que ele está exercendo a função de objeto direto. Então, note o seguinte. Esta é a garota que nós vimos na TV. Observe que o que ele é bem evidente, ele está relacionado à garota. Olha, ele se refere à garota. Ele faz referência ao seu antecedente, que é garota. Tá certo? Então, por esse motivo, nós falamos, ele é relativo à garota. Tá, pessoal? Fica claro essa relação entre o pronome relativo e o seu antecedente. Agora, observe. Professor, eu não sei se esse que aqui é sujeito, se esse que aqui é um predicativo, ou se é um objeto direto. Como é que eu vou saber? Então, eu vou simplesmente aqui, repetir, eu vou tirar o que da segunda oração, eu vou destacar a segunda oração, tá? A oração que o que introduz, que o que inicia, ou qualquer outro pronome relativo, tá? E vou repetir a palavra que ele está substituindo. Então, como é que fica aí, professor? Ficou um pouco complicado? Não, mas a gente vai entender melhor agora. Nós vimos a garota na TV. Olha só, esse que aqui está substituindo a expressão garota, tá? Então, nós vimos quem? Então, objeto direto. Muito bem, então a garota é objeto direto. Como aqui na segunda oração, o que está substituindo a palavra garota, então ele está exercendo o mesmo papel que a palavra garota exerce nesta oração, que é do objeto direto. Certo, pessoal? Então, esta é a garota que nós vimos na TV. Esse que, ele está substituindo a palavra garota na segunda oração e ele faz aqui uma referência a ela aqui na primeira. Ou seja, qual é a palavra que ele está substituindo? É a palavra que ele está relacionado a ela na outra oração, antecedente dele, no caso. Tá aí. Toda vez eu esqueço de colocar esse. Bom, vamos ver se eu coloquei logo aqui. Isso, eu coloquei sim. Então, assim, o livro de que preciso é este. Então, note o seguinte, esse que aqui, olha, é o objeto indireto. Mas como é que eu vou saber disso? Já já a gente vai chegar lá. Então, esse pronome relativo que, ele está se referindo, ele é relativo à palavra livro. Tá? Então, o seu antecedente aqui é livro. Observe como fica fácil a identificação desse relativo. Ou melhor, dessa palavra, desse antecedente do que? O livro de que preciso é este. Observe que o que faz referência, o que está relacionado aqui ao livro, né? Notou isso, pessoal? Ou notaram isso? Então, nesse caso é o seguinte, agora como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber que o que é objeto indireto do verbo precisar? Então, basta eu tirar, né? Deixar o que um pouquinho de fora e repetir aqui a palavra que ele está substituindo lá em cima, na oração aqui, olha. Como é que fica? Vamos lá. Preciso do livro. Preciso de quê? Do livro. Então, note que o que aqui, olha, ele está substituindo nesta oração aqui em destaque, desculpe. Nesta oração em destaque aqui, pessoal, a palavra livro. E aqui ele é o objeto direto do verbo precisar. Por quê? Porque preciso do livro. Quem precisa de alguma coisa. Certo, pessoal? Então vamos continuar aqui nossa aula de hoje. Bom,
Voltarei a ser a boa aluna que eu era. Então, olha, voltarei a ser a boa aluna que eu era. Observe que esse que aqui, pessoal, esse que, ele está se referindo a quem? A boa aluna, não é isso? Ele é relativo ao antecedente aqui, boa aluna, tá bom? Agora, como é que eu vou saber qual é a função sintática do que aqui nessa questão? Então, eu vou tirar o que, eu vou substituir o que pela expressão que ele está se referindo, ou seja, a expressão que ele está substituindo na segunda oração, que é esta aqui, o que eu era. Então, eu era boa aluna, tá certo? Então, nesse caso, observe aqui que esse... Opa, passei sem querer. Observe aqui, olha, que essa boa aluna é o predicativo do sujeito. Professor, mas o que é predicativo do sujeito? Me lembre aí, eu estou um pouco esquecido. Então, vamos lá. O predicativo do sujeito, galera, é simplesmente a característica que é atribuída ao sujeito por intermédio de um verbo de ligação. Então é isso. Predicativo do sujeito é uma característica atribuída a um sujeito por intermédio de verbo de ligação, tá? Bom, pronome relativo novamente. Agora a gente vai ver o seguinte. Nós iremos ver nessa etapa como os pronomes relativos eles funcionam e para quem, quais são as palavras, quais são os elementos que ele se dirige, quando é que eu vou usar o que, quando é que eu vou usar o onde, quando é que eu vou usar o cujo e assim por diante, tá certo? Então note aqui novamente, olha, essa questão, este é o museu, eu visitei um museu, né? Por que eu estou colocando isso? Para você perceber qual é a palavra que o pronome relativo está substituindo e qual é a palavra que ele se refere, tá? Então, este é o museu, eu visitei o museu. Este é o museu que eu visitei. Observe que o que aqui, ó, ele está se referindo à palavra museu, não é isso? E na segunda oração aqui que ele está iniciando, ele substitui o museu, a palavra museu. Mas ele mantém essa relação aqui, ó, que com museu. Então, este é o museu que, ó, observe que o que se refere, está relacionado, né? Ele é relativo à palavra museu, tá? Bom, observando aqui outro exemplo, a gente vai perceber também a utilização do que no texto, que ele vai evitar repetições desnecessárias. Então, observe novamente, ó, mais uma vez aqui, esse exemplo. Na Copa de 2015, a final que rendeu o título à equipe colocou 30 milhões de pessoas em frente à TV nos Estados Unidos. Aqui eu estou falando aqui da final feminina, tá? Tá, pessoal? Olha aqui, que os Estados Unidos conquistaram mais uma vez aqui a final da Copa do Mundo em 2015. Observe o seguinte, agora vou repetir aqui a leitura, estava só tentando contextualizar esse exemplo. Então, na Copa de 2015, a final que rendeu o título à equipe colocou 30 milhões de pessoas em frente à TV nos Estados Unidos. Agora observe o seguinte, na Copa de 2015, a final colocou 30 milhões de pessoas em frente à TV nos Estados Unidos. A final rendeu o título à equipe, né? Observe aqui que eu estou repetindo novamente a palavra final. A final colocou, a final rendeu. Observe que, note, nesse caso, que dá para ser evitado essa repetição, uma repetição que não é necessária. Então vamos observar esse primeiro exemplo, afinal, que rendeu, ó, o título à equipe. Então observe que esse que é relativo a final. Nesse caso aqui ele substitui a palavra final nessa outra oração e evitando a repetição desnecessária da palavra final. Afinal, 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 afinal. Então fica uma repetição redundante. Então, nesse caso, o que acontece? Ele vai evitar essa repetição aí que não é necessária no texto. Então, isso também é uma utilização bem eficaz do nosso que, tá bom? Ou do nosso pronome relativo. Eu falo o que assim, pessoal, lembrando que não é o único pronome relativo, mas é o mais usado, tá bom? Tanto na língua, principalmente na língua falada, na língua coloquial. Bom, agora sim a gente vai ver
a utilização específica do que. Então, o que ele retoma a palavra que designa coisa, pessoa ou lugar. Ou seja, então você vai empregar o que para designar coisas, para designar pessoas ou lugares. Então, o que ele vai servir para tudo. Ele é aquela historinha, ele é pau para toda obra, não é isso? Então, o que ele vai ser usado para todo tipo de coisa. Então, a entidade que dirige o futebol é criticada. A entidade que, o que é relativo à expressão, à palavra, mais especificamente falando, é entidade. Certo, pessoal? Agora, pronome relativo quem? Ele retoma a palavra que designa somente pessoa. Então, quem eu só vou utilizar para pessoa. Conheço a goleira a quem atribuem o depoimento. Então, conheço a goleira. A quem? Quem se refere à goleira. Essa goleira aqui é a goleira dos Estados Unidos, lá em 2015. Os pronomes relativos, o qual, a família que eu falei para vocês, né? A família do qual, as quais, a qual ou os quais. Tá? Eles também retomam pessoas, coisas ou lugares, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Ele vai servir para substituir tudo isso. Pessoa, lugar, coisa. Vamos observar aqui no exemplo. É comum o quadro a qual a cronista faz referência. A qual é o quadro. Observe que ele tem relação com o quadro. Então, ele é relativo à expressão o quadro. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, pronome relativo, o qual pode ser usado por pessoas, coisas ou lugares. Vamos supor que fosse aqui os quadros. Como é que ficaria? Ó, é comum os quadros aos quais, né? Tá certo? Aos quais. Por que, professor? Porque ele vai concordar em gênero e número com o seu termo antecessor. Se fosse aqui, por exemplo, a tela, é comum a tela a qual, tá certo? E assim, o livro, ou os livros também é a mesma coisa do quadro, né? Os quais ou o qual. Ou seja, simplesmente isso. O pronome relativo qual, ele vai concordar, ele é flexionado, né? Ele é flexível em relação a isso. O que é isso? Ele vai concordar em gênero e número com o seu antecessor, com a palavra que ele retoma. Tranquilos? Então vamos continuar agora. Opa, passei demais aqui, só um minutinho. Isso. O onde. Galera, é interessante que o onde só pode ser usado, olha, detalhe importante, ele só pode ser usado em palavras que designam, que retomam a palavra que designam lugar. Então, o onde só posso utilizar isso na língua padrão, tá certo? As ideias onde eu falei ontem, ó, observe o seguinte, onde, né? Ou seja, esse onde aí, eu não posso relacionar ele a uma expressão, a uma palavra que não seja lugar, que eu não dê a ideia de lugar, tá certo? Então é isso, sempre eu vou usar o onde na ideia de lugar. Pessoal, um fator interessante também que eu vou tocar nesse assunto agora, é sobre a diferença do onde e do aonde, que muita gente confunde, principalmente aí nas redes sociais. A gente vê aí aonde, né? Aonde seria o onde, o aonde, aquela questão toda, né? Então, ou seja, quando é que eu uso onde e quando é que eu uso aonde? Ó, o onde é para lugar fixo, tá, pessoal? A casa onde moro, a escola onde eu estudo, fica perto de casa. A escola onde eu trabalho, onde, né, fica próximo da minha casa. A outra, onde eu estudo e assim por diante. Observe que onde eu estou fazendo referência a expressões, né, a termos, a lugares fixos. Então, como eu estava falando em relação a onde, né? E o aonde, professor? Quando é que eu vou usar o aonde? O aonde quando eu vou usar o aonde relativo à ideia de movimento, né, de movimentação. Por exemplo, aonde você vai? Quer dizer o seguinte, que eu estou saindo desse lugar, estou indo para outro lugar. Então, aonde é uma ideia de movimento, uma ideia de deslocamento. O onde é local fixo, tá bom? Ó, eu estou onde sempre estive, eu estou parado, estou em um lugar fixo. Onde eu moro, a casa onde eu convivi na minha infância, ou seja, é um local fixo, é onde. Aonde é a ideia de movimentação. Aonde você vai? Você chegou, você está indo aonde? Tá? E você pode trocar aonde por para onde. Se encaixar o para onde é porque é aonde e não onde.
Então, voltando para cá, olha, a crônica citou os Estados Unidos, onde a seleção feminina tem muito prestígio, ou seja, local fixo, tá bom, pessoal? Local fixo. Então, onde? Observe aqui que o onde está se referindo a Estados Unidos. Agora, o pronome relativo cujo e as suas flexões, cujo, cujos, cuja, cujas. Isso vai depender da palavra que cujo está sendo referente ou retomando. Então, nesse caso, cujo, ele tem um caráter diferenciado, porque ele só pode ser, ele só vai designar ser que possui alguma coisa. Então, ele vai estabelecer entre o possuidor e o termo possuído. Vamos entender isso aqui agora, tá bom? Então, a crônica fala de atletas cujo salário não é justo. Então, o cujo ele faz uma relação entre salário e a quem pertence esse salário, são os atletas. Então, ou seja, o salário que pertence aos atletas, ou seja, da ideia de posse, ou seja, o ser que possui alguma coisa, tá? O livro cujo autor é Machado de Assis. Observe que cujo autor, por que falam cujo autor? Porque a posse da autoria de Machado de Assis. Então o livro pertence àquele autor que tem a posse da autoria. Tá certo, pessoal? Então cujo eu vou usar esse cujo sempre quando eu for fazer referência à ideia de posse, tá? O carro cujo o dono era meu primo, tá? Acabou de ser vendido. Então, cujo o carro era posse, da ideia de posse. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos falar um pouquinho de ambiguidade, pessoal. Mas, primeiramente, vamos entender ou relembrar um pouquinho da ambiguidade, tá bom? Se você não cuidar da dengue, o bicho vai pegar. Então, observe aqui, ó. No anúncio, qualquer elemento onde uma tirinha, um cartoon, ou seja, enfim, que há a presença de linguagem verbal e não verbal, é interessante você, ou não, é fundamental, não é, além de ser interessante, é fundamental que você faça, tá, uma análise completa. Como assim, professor? Tanto na parte visual como na parte aqui não visual, tá? As palavras. Observe aqui o mosquito aqui, olha, ele está de luvinha de boxe e tal, tudo mais, né? Tá pronto, tá ali pronto para uma briga, não é isso? Mas a expressão aqui que gera ambiguidade é o bicho vai pegar. Ou seja, o bicho vai pegar aqui, o mosquito vai pegar a gente, ou o bicho vai pegar aquela expressão, né? Que vai ficar uma expressão aí coloquial, que o negócio vai complicar mais ainda, nesse sentido aí de complicar mais ainda. Então o que acontece aí? Gerou uma dupla significação, uma dupla possibilidade de significado, de compreensão. Então isso aqui é ambiguidade. Então nesse caso aqui é uma ambiguidade intencional. O que é isso, professor? Porque o produtor aqui do anúncio, ele fez justamente esse texto com essa intenção. Tá? Então a intenção aí é justamente de gerar essa dupla possibilidade para chamar a tua atenção em relação ao combate da dengue. Novamente aqui, olha, ambiguidade com a intenção. Ó, como arrumar uma coroa? Aí note o seguinte, olha, observe o rosto do senhor aqui, olha, né? Uma coroa aqui nesse sentido aqui, a coroa seria uma namorada para ele, uma senhora também, para ele manter aí um convívio, digamos assim. Agora, se você for observar, você vai observar a seguinte questão: a assistência funerária, SINAF, tem um número. Ou seja, aqui a palavra coroa já assumiu um outro sentido. Não é mais a coroa aqui, senhora, mas sim a coroa aqui nesse sentido aqui, né? A coroa de um funeral. Não é isso? Bom, então observe, pessoal, que foi gerada uma ambiguidade. Ou seja, a palavra coroa significa aqui, né, tanto uma parceira, uma namorada para o senhor aqui, para o velhinho aqui em questão, como também a coroa de flores, né, que é para ser colocada, ser posta no caixão, sobre o caixão. Na verdade, então essa aí é a ambiguidade, ou seja, a intenção é essa de gerar essa dupla significação. Tá, pessoal? Agora, pessoal, mais um exemplo. Eu acho que ficou bem claro já, mas já que eu coloquei, eu vou só ler rapidamente, tá? Deu uma bruta tombada. Desculpe, deu uma bruta topada. Que foi, mãe?
Agora estou com esse belo galo na cabeça. Aí o galo aqui, ó, ficou ouvindo, ficou se questionando. Com um belo galo na cabeça, diga quem é esse miserável. Então observe o seguinte, que ele, a palavra galo na cabeça, ele teve uma dupla significação aqui. O galo entendeu o quê? Que era um outro galo que ela estava apaixonada. Entendeu, pessoal? Então isso aqui, o humor da tira é gerado a partir dessa ambiguidade. E também é intencional, tá? Agora observe o seguinte, o pronome relativo em relação à ambiguidade. Normalmente, como o que se refere a tudo, né, ele é o palpa toda a obra, digamos assim, em construções mal elaboradas, ele vai gerar uma dupla significação, ele vai gerar uma ambiguidade. Mas essa ambiguidade, ela não vai ser intencional, ela vai ser um defeito textual, pois a tua mensagem não vai ficar bem clara, não vai ficar precisa. Então vamos observar aqui. Conheci o namorado da minha vizinha, que sofreu um acidente grave. Opa, peraí. Quem foi que sofreu o acidente? Foi o namorado da vizinha ou foi a vizinha que sofreu o acidente? Note que gerou dupla significação. Então, nesse caso aqui, ó, foi mal elaborado essa construção aqui oracional e com isso gerou essa dupla significação. Então, nesses casos, a ambiguidade já vem com defeito. Por que defeito, professor? Porque a informação que eu queria prestar, ela não ficou clara, não ficou objetiva. Gerou dupla significação que vai, de certa forma, dificultar a minha intenção comunicativa. Tá certo? Por esse motivo que a gente deve evitar. Nesse caso, como é que eu poderia? Eu poderia substituir aqui, pessoal, pelo qual ou a qual. Vamos ver como é que fica? Então, conheci o namorado da minha vizinha, a qual sofreu o acidente. Observe quando eu coloco a qual, não é isso? Note que eu estou me referindo a qual, no caso, especificamente, está se referindo à vizinha. Tá? Então, nesse caso, eu estou especificando que foi a vizinha que sofreu o acidente. Mas se for um namorado, como é que ficaria? Aí você vai colocar o qual. Então, vamos ver como é que fica? Conheci o namorado da minha vizinha, o qual sofreu um acidente grave. Note agora que quando eu coloquei o qual, ficou clara também a minha intenção comunicativa em dizer que foi o vizinho, ou melhor, o namorado da vizinha que sofreu o acidente. Então, para não gerar essa ambiguidade, então preste atenção no uso do qual, ou melhor, do que. Se você percebeu que ali gerou ambiguidade, você vai substituir pelo o qual, ou também a qual e os seus plurais. Bom, agora eu acho que vocês perceberam, em alguns casos, o pronome relativo ele vem com uma preposição. Tá? O que isso vai depender? Vai depender do verbo a qual ele está aqui relacionado. Então vamos ver aqui, ó. Este é o resultado a qual você se refere. Então, essa preposição aqui, ela é desse verbo referir. Então, refere a que? A alguma coisa. Então, esse verbo aqui, ele sempre vai precisar de uma preposição. Nesse caso, preposição a. Então, ó, a preposição que seria após o verbo, quando tem pronome relativo, essa preposição deste verbo vai vir aqui e ficar na frente do relativo. Então, ao qual você se refere. Vamos ver aqui outro exemplo. Este é o resultado do qual você reclamou. Opa, vamos ver aqui, ó. Apareceu o do, já mudou a preposição. Agora, o que é que eu vou observar? Vou observar aqui o verbo da oração. Reclamou de quê? Ó, de quê? Então, esse verbo reclamar, cadê meu cursorzinho? Ele exige uma preposição, tá? De. Então, ela vai aparecer aqui, ó, de o qual. Então, é a contração do de mais o o, né? Do artigo o, do qual. Outro exemplo, este resultado com o qual você simpatiza. Então, novamente, eu vou observar aqui que o verbo simpatizar exige a preposição com. Eu simpatizo com alguém ou com alguma coisa. Então, esta preposição que esse verbo aqui exige, ela vai aparecer, ela sai daqui, olha, e vem para a frente do pronome relativo. Então, com o qual você simpatiza. E por fim, nós temos aqui, olha, este é o resultado no qual você acredita. Acredita em quê?
Professor, mas falei em aqui, né? O senhor falou em, mas está nu. É justamente isso. A preposição nu é uma contração da preposição em mais o, igual o em mais a, fica na, tá certo, pessoal? Então isso aí, quando você estudou lá preposições, vocês viram aí combinação e contração. Contração é esse caso aqui, combinação é o primeiro caso aqui, olha. Bom, agora vamos ver aqui, galerinha, orações subordinadas adjetivas. Vamos observar a seguinte questão. Areias brancas. Note que brancas aqui é simplesmente o adjetivo de areia. Está especificando areia, está qualificando aqui, atribuindo características à areia. País que tem o sol como vizinho de frente o ano todo. Observe que esse país aqui, ó, tudo isso aqui está caracterizando o país. Só que aqui, olha, tá? Não é mais só uma palavra, lógico, né? Não é mais um adjetivo, já é uma oração, porque tem um verbo aqui, ó, o verbo ter. Então, nesse caso, esta oração ela está exercendo o papel do adjetivo. Então, como essa oração aqui, ó, ela está exercendo o papel do adjetivo, ela é chamada de oração adjetiva. Note um detalhe muito importante. Cadê esse cursor? Fica só sumindo. Ó, que esse que aqui é um pronome relativo. O país que, ó, que. Observe que ele tem essa relação aqui, ó, que. Tá certo, pessoal? Então, nesse caso, pronome relativo. Então, as orações adjetivas são as orações que equivalem a adjetivos que vão caracterizar uma palavra antecessora. Tá certo? E o que vai acontecer também? As orações adjetivas, elas sempre serão iniciadas, introduzidas, tá, por um pronome relativo. Isso quando for desenvolvidas, tá bom? Até então a gente não trabalhou essa ideia de orações subordinadas na sua forma reduzida. Nós estamos trabalhando por enquanto só as formas desenvolvidas, tanto as duas primeiras como essa última aqui. Então, mais uma vez, nós estamos fechando esse ciclo das subordinações. Nós vimos aí a substantiva, a adverbial e agora a adjetiva. Tá? Adjetivo só tem duas classificações. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Né? Bom, então vamos lá. Oração subordinada adjetiva é aquela que tem valor de adjetivo, pois cumpre o papel de caracterizar um substantivo, um nome ou um pronome antecedente. Então, note o seguinte, novamente o exemplo passado. Olha aqui, areias brancas é o adjetivo de areias. E país, essa oração aqui é o adjetivo, está caracterizando como é esse país. Tranquilos, pessoal? Então, por esse motivo, é uma oração subordinada adjetiva. Agora vamos ver. Então, pessoal, a gente vai analisar agora a classificação das orações adjetivas. Então, note o seguinte. Os alunos que foram mal na primeira avaliação terão aula de reforço. Tá? Então, qual é a ideia que eu quero repassar? Mas antes, vamos observar um detalhe muito importante. Esse que. Ó, os alunos que. Ó, observe que o que ele mantém relação ao seu antecedente. Tá certo? Ou seja, é um pronome relativo. Então, nesse caso é o seguinte, olha. Toda vez que tiver um pronome relativo, a oração que ele está iniciando será a oração adjetiva. Então, a oração adjetiva ela sempre será introduzida por um pronome relativo. Então, se você percebeu que ali é um pronome relativo, o que acontece? Acontece a seguinte conclusão, que ali será uma oração adjetiva. Tá bom, pessoal? Agora vamos observar o sentido que essa oração expressa. Quando eu falo, os alunos que foram mal na primeira avaliação terão aula de reforço. Eu estou dizendo aqui, pessoal, que somente aqueles alunos que foram mal, que terão aula de reforço. Quer dizer que não foram todos, é uma parte daquela turma, uma parte daquele grupo de alunos. Ou seja, somente aqueles. Então, estou restringindo a quantidade. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai entender. Agora, quando eu falo o seguinte, os alunos que foram mal na primeira avaliação terão aulas de reforço. Observe aqui um detalhe muito importante, ó, que aqui não há vírgula e aqui há a presença da vírgula. Então, tem um vírgula aqui no começo e tem um vírgula aqui no final. Quer dizer que essa oração aqui, ela está entre vírgulas, tá? Preste atenção. Agora, quando eu coloco as vírgulas, eu já mudo a ideia. Eu quero dizer que
todos os alunos ficaram. Todos os alunos foram mal na primeira avaliação. Não teve nenhuma exceção. Então foram 36 alunos, então os 36 alunos do nono ano ficaram na primeira avaliação. Não foram bem na primeira avaliação, ou seja, foram mal nessa primeira avaliação. Tá, pessoal? Então nesse caso aqui a ideia é global, a ideia é generalizada, ou seja, todos do nono ano ficaram, não se deram bem na primeira avaliação. Já na ideia aqui, ó, sem a vírgula, a ideia é que um grupo, uma parte dos alunos, tá certo? Não se deram bem. Já o restante se deram bem. É isso. Então, quando tem vírgula, a ideia é restrita. Ou melhor, quando não tem vírgula, olha aqui, ó, a ideia é restrita. Quando tem vírgula, a ideia é generalizada, ela é global, ou seja, todos estão incluídos. Então, sabendo disso, nós temos aqui a classificação das orações adjetivas. Primeira, ela é restritiva. O que é isso? Ela restringe, delimita, particulariza o sentido de um nome, de um substantivo ou de um pronome que o antecede. Então, na escrita, liga-se ao antecedente diretamente, ou seja, não tem vírgula. Então, é muito fácil você perceber. A oração restritiva, ela não tem vírgula e ela restringe, ela delimita. Olha só, vocês já viram aí entrada restrita em algum ambiente, em algum local? Com certeza já, né? Quer dizer, o que quer dizer entrada restrita? Quer dizer que somente algumas pessoas podem entrar. Não é todos que podem entrar. Então tem que ter uma autorização. Então ela é restrita nesse sentido mesmo. Tá? A oração ela é restritiva quando ela restringe. Ou seja, somente alguns, não são todos. E não tem vírgula. As orações explicativas, né, as adjetivas explicativas, são as que acrescentam ao antecedente uma informação que já é do nosso conhecimento. Assim, generalizam ou universalizam o sentido do antecessor ou do seu antecedente. Na escrita, elas vão aparecer sempre entre vírgulas. Então, primeiramente, na escrita, o que vai acontecer? Restritiva, ó, sem vírgulas. Explicativa, entre vírgulas. Qual o sentido? Restringe, somente alguns. E aqui quer dizer todos, tá bom? Então, sabendo disso, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente entender. Então, os alunos que foram mal na primeira avaliação terão aula de reforço. Então, quem é que vai ter aula de reforço? Somente aqueles que foram mal na primeira avaliação. Não são todos os alunos. Então, a ideia restringe, delimita uma quantidade de alunos. Já que os alunos que foram mal na primeira avaliação terão aula de reforço. Quer dizer que toda a turma do nono ano terá, todos. Porque aqui é uma explicação, é uma informação adicional. Tranquilos, pessoal? Então, nesse caso aqui, muito importante, as orações adjetivas. Um outro fato também que eu quero comentar e deixar claro é a seguinte questão. Quando for o que, às vezes o que nem sempre vai ser pronome relativo. Como é? Quando tiver dúvida, o que é que eu devo fazer, professor? Para eu saber se o que é ou não relativo. Tá? O que eu vou fazer? Simplesmente o seguinte, eu vou substituir aqui o que pelo qual. Tá? Os alunos, os quais foram mal na prova, os alunos, os quais, pronto. O aluno o qual, a aluna qual foi mal na prova, pronto, pessoal. Então, se encaixar, se não ficar esquisito, tá? Se ficar uma coisinha encaixadinha ali na oração, então vai ser o qual. Nesse caso, o que é relativo, sendo o pronome relativo, a oração que ele está iniciando aí é uma oração também conhecida como oração adjetiva. Tá? Bom, então vamos analisar aqui algumas questões. Eu até dei uma vaciladinha, já coloquei até a resposta aqui, mas vamos lá. O importante é que a gente vai analisar aqui como se usa, como aparece o pronome relativo nas questões. Então, assinale o item que não aparece pronome relativo. Letra A. Então, nós já sabemos que é letra D. Então, vamos analisar aonde que está o relativo e qual a palavra antecessora dele, ou antecedente. Tá? Vamos lá. O que? O que fazes não está correto. Professor, mas aqui não tem
um substantivo aqui não tem um pronome, aqui é um artigo. Aí que tem a questão, pessoal. Nesse caso aqui, nessa situação, esse O, ele não é artigo, ele é um pronome demonstrativo. Professor, mas como assim? Vamos entender. Aqui ele é equivalente a aquilo. Aquilo que fazes não está correto. Então, aquilo que. Então, o que aqui é relativo ao pronome demonstrativo. E o O é equivalente àquilo. Então, nessas construções aqui, ó, o O ele passa a ser um pronome demonstrativo. Então, se ligue nessa. Por exemplo, o que chegar primeiro ganhará o prêmio. Aquele que, tá? Então, quando o O tiver na frente do relativo aqui, ele está substituindo, ele está equivalendo a um pronome demonstrativo. Então, nesse caso, tem relativo, que é relativo. A vida que levo não é fácil. Então, a vida que levo. Observe que o que é relativo à vida, pronome relativo. O caminho por que passei é um atalho. O que é relativo a caminho, o caminho que, Professor, mas esse por aqui, aí observe. Eu falei agora há pouco que o verbo aqui, que há verbos que exigem preposição, há verbos que não exigem preposição. Os verbos que exigem preposição, é a preposição que normalmente seria após esse verbo, ela sai daqui e fica na frente do que, tá bom? Então, passei por um lugar estranho, passei por aqui. Então, observe que o verbo passar exige a preposição. Então, esta preposição ela fica na frente do que? Pronome relativo que, nesse caso. Temos que trabalhar os sábados. Temos que. Observe que esse que aqui ele não faz referência, ele não é relativo ao verbo trabalhar, ao verbo ter. Note, fica claramente, olha, tá? Então, nesse caso, realmente aqui é um pronome, uma conjunção integrante e não é relativo. Tá certo, pessoal? Professor, mas eu não entendi. Como é que fica melhor assim? Então, vamos explicar novamente. Olha, tá? Vamos substituir o que pelo qual. O qual, ou os quais fizestes, tá? A vida a qual, o caminho pelo qual, temos o qual trabalhar. Observe que o único caso que não ficou aquilo qual, né? Olha só, teve sentido, foi um pouco, mas agora observe isso aqui, temos o qual trabalhar. Note que não tem nem cabimento. Então, nesse caso aqui, a opção correta é essa aqui, tá? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Tenham um ótimo fim de tarde, um bom final de semana e fiquem com Deus. E na próxima aula iremos falar sobre regência verbal e regência nominal. Então, conto com vocês. Até sábado que vem. Fiquem com Deus. Foi um prazer imenso. Tchau.